Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor misericordioso de Cristo Jesus e a comunhão maravilhosa, perfeita do Espírito Santo estejam conosco. Quando nós queremos refletir no Salmo de número 23, no dia de hoje. Amém. Queridos de Cristo Jesus, mais uma vez o Salmo 23 aparece nos nossos cultos. Nós já refletimos neste salmo neste ano. Este ano eu optei por refletir sempre nos salmos em nossos cultos. E por vezes nós podemos achar repetitivo olharmos os mesmos salmos que todo ano aparecem em nossos cultos. Salmo este que nós conhecemos muito bem. Talvez ouso dizer que este é o salmo mais conhecido dos livros bíblicos, talvez o texto mais conhecido também. Quando falamos deste salmo, logo vem os primeiros versículos à nossa mente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E geralmente nós tendemos a olhar a partir daí para nas nossas meditações. E hoje eu quero ir um pouquinho além. Eu quero ir lá para o final do Salmo para nós refletirmos. Os dois últimos versículos que muitas vezes, não vou dizer que eles são os versículos excluídos ou abandonados do Salmo, mas eles são talvez os versículos em que nós olhamos menos para ele. Os versículos são: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E tendo como um tema para este nosso momento, a providência do Senhor Jesus nos dá a verdadeira fartura. Que Deus nos abençoe neste momento. Aqui nós colocamos esta imagem para ilustrar este momento, e eu achei esta imagem maravilhosa, apesar de estar ali em espanhol, né? Mas é Jesus sentado com uma ovelhinha à mesa, num banquete, rodeado de lobos, dizendo: tu come tranquilo, pode comer tranquilo, não importa quem está te cercando. E então vem ali o dizer bíblico: me preparas um banquete em presença de meus inimigos, né? Me prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Será que nós nos sentimos assim? Rodeados de inimigos? Rodeados de circunstâncias, coisas, pessoas e forças que querem nos atacar? A partir do momento que Jesus entrou em nosso coração, seja pelo batismo, seja pela palavra do Senhor, nós adquirimos inimigos na nossa vida. E não foi escolha nossa. São os inimigos de Deus: o mundo, o pecado e a nossa própria natureza. A partir do momento em que cremos em Jesus, nós temos uma guerra declarada ao nosso redor. E não escolhemos esta guerra. Se pudéssemos escolher, nós escolheríamos estar do lado dos lobos, abandonando Jesus, deixando Deus de lado. Porque a nossa compreensão humana não consegue entender, não consegue aceitar, não consegue nem mensurar o que significa crer em Deus. Não consegue captar. Acha loucura um ser perfeito vir a este mundo
carregar o pecado de toda a humanidade. Morrer na cruz, se entregar sem ter culpa nenhuma. Será que nós entregaríamos nossos bens sem ter culpa nenhuma? Dificilmente. Não há razão para isso. E Jesus fez isso. Jesus veio a este mundo, carregou os nossos pecados, morreu na cruz para nos perdoar, nos livrou de toda a culpa, nos declarou salvos. Ouvimos na carta aos Efésios que em Cristo Deus une os judeus e os não-judeus, aqueles que eram o povo escolhido, que estavam pertinho de Deus, conheciam a sua palavra, e aqueles que estavam longe, que eram os incircuncidados, não haviam passado por este rito judeu, e Deus em Cristo une estes povos, acaba com leis, regulamentações, e diz: todos vocês agora são um povo, são uma raça escolhida, como nós cantamos. E se Deus não tivesse agido em nossa vida, se Deus não tivesse nos escolhido, nós estaríamos perdidos. E então, chegamos no texto de hoje. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Como eu citei, os nossos inimigos são o diabo, o mundo, a nossa carne. Mas por vezes, quando nós falamos isso, parece algo muito genérico. Nós ficamos falando, tá, ok, o diabo é o meu inimigo, então eu não vou querer estar perto da onde o nome do diabo é proclamado, onde pessoas supostamente adoram o diabo. Eu não vou para lá. Mas nós temos que lembrar que o diabo quer nos afastar de Deus. E o diabo e todos os seus anjos, eles são como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eles querem nos afastar da comunhão com o Senhor. E por vezes podem até estar presentes em momentos onde nós estamos em contato com a palavra do Senhor. Quando Jesus estava ensinando aquela multidão faminta, espiritualmente, pois ele, ao descer do barco no relato do Evangelho, olhou aquela multidão e viu eles com compaixão, porque eles pareciam ovelhas sem pastor. E isso quer dizer, estavam rumando em insegurança. Ele logo tratou de ensiná-los a fazer curas, mas a fome apertou. Estava chegando de noite, e os discípulos então falaram para Jesus: despede essa multidão, para que eles possam ir comprar pão, alimento nas vilas aí ao redor. Nós estamos num lugar distante, não tem nenhum barzinho aqui perto, para a gente abrir uma conta para eles. E então Jesus diz: alimente eles. E os discípulos, que é importante nós lembrarmos, haviam voltado de uma missão de ensino, curas e exorcismos. Eles estavam radiantes com isso. Eles falam: mas nós não temos como. E então Jesus mostra o seu poder. Jesus, podemos dizer até, joga para o lado a influência do diabo, que queria afastá-los da confiança e do poder do Mestre. Podemos dizer que Deus, naquele momento, preparou um banquete na presença dos adversários, porque livrou-os da incredulidade, do medo, da falta de confiança na providência do Senhor. E quantas vezes hoje nós não caímos também nesta armadilha do diabo? Quantas vezes nós desconfiamos da providência de Deus? Quantas vezes nós achamos que nós temos que resolver tudo com as nossas forças, com o nosso conhecimento,
com as nossas habilidades e esquecemos de deixar Deus ser Deus em nossa vida. O salmista está pedindo: preparas um banquete na presença dos meus adversários. E eu fiz questão de colocar este hino em preparação a este momento, porque é um hino que ele começa com a maior providência que o Senhor coloca em nossa vida. A maior bênção que Deus nos dá: perdão dos meus pecados e a paz para o coração. Isto é um banquete que nós recebemos. Isto é uma coisa que os nossos inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne, não podem suportar. Ficam como esses lobos querendo nos atacar para nos tirar este alimento do perdão e da paz que somente Deus pode nos dar. Isto nós não encontramos em nenhum outro lugar fora da palavra do Senhor, fora dos meios da graça, batismo, santa ceia e o ensino da palavra. Querer procurar perdão e paz para o coração, fora disto, é pecar contra o terceiro mandamento. É não santificar o dia do descanso, é desprezar a pregação e a palavra, é não considerá-la santa, ou seja, é considerar a palavra como lixo, como algo supérfluo em nossa vida. Colocamos outras coisas à frente da palavra do Senhor, achando que ali nós vamos ter alegria, paz, realização. E somente Cristo pode nos abençoar com este banquete na presença dos nossos adversários. Até quando olhamos este versículo, uma coisa que nós temos que logo imaginar e lembrar que o salmista Davi, que escreveu este salmo, ele não passou por momentos fáceis na sua vida. Sua vida não foi um mar de rosas, apesar de ele ser rei, apesar de estar com a presença do Senhor na sua vida. Infelizmente, Davi também, como um ser humano, foi um pecador, foi um mau marido, foi um mau pai. Podemos dizer também que ele vacilou como rei, mas o Senhor estava com ele, porque ele era pecador também. Deus estava o abençoando com a certeza da vinda do Messias, da vinda de Jesus. Davi viveu antes de Cristo, então ele não conhecia o nome de Jesus, mas conhecia a promessa do Messias prometido. E então Davi diz: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Um sinal da abundância que o Senhor nos dá. E quando nós falamos do Salmo 23, eu tenho que citar algo que eu citei no outro momento que nós refletimos neste Salmo. Que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, nem sempre tudo o que nós queremos. Às vezes nós queremos coisas que não são importantes para nós, não iriam fazer bem para nós, e Deus não nos dá, e nós geralmente ficamos bravos com isso. O Senhor está me culpando, o Senhor está me castigando, o Senhor não gosta de mim. Fazemos um paralelo: quantas vezes os filhos não falam isso para os pais, quando os pais proíbem e não dão algo para eles? Ficam revoltados com o pai: mas eu queria comer mais um pedacinho de chocolate. Mas não pode, você já comeu demais hoje. E muitas vezes nós somos assim com o Senhor. Nós relegamos o que nós precisamos e damos vazão ao que queremos. Mas o Senhor nos dá o que nós precisamos: perdão, paz, salvação. E às vezes nós tapamos os nossos olhos para isso
e queremos estar do lado dos lobos, querendo cada vez mais coisas em detrimento da paz com o Senhor. Por isso é tão bacana nós olharmos este salmo e lembrarmos que o Senhor diariamente nos dá um banquete na presença dos nossos adversários. Diariamente Ele está presente com a sua palavra em nossa vida. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, pelo menos uma Bíblia estará em nosso lar. Pelo menos uma. Provavelmente todos nós temos acesso à internet, temos acesso à Bíblia online em nossos celulares, mensagens da internet proclamadas pela nossa igreja. Diariamente eu mando o programa de rádio e o programa da Hora Luterana para cada um no nosso grupo da comunidade. Algumas pessoas eu mando que não fazem parte da nossa comunidade de maneira particular. E então nós imaginamos, nós vemos, a palavra do Senhor está abundante em nossa vida. É um banquete farto que nós temos. E às vezes nós queremos estar do lado dos adversários. Porque a sequência do texto bíblico é extremamente importante. Depois de Davi falar deste banquete, e esta figura ilustra muito bem isso, a segurança que nós temos ao lado do nosso Salvador. Ele diz: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E eu gostaria de citar uma frase ontem do nosso conselho distrital, onde o pastor Carlos Schneider nos apresentou um pouquinho da sua participação no simpósio em resposta a desastres no Rio Grande do Sul. E uma frase que ele falou marcou muito para mim, ali no dia de ontem, sobre o meu trabalho como pastor, então o nosso trabalho de pastores dentro da nossa igreja, e o nosso trabalho como pais e líderes. Nós preparamos aqueles a quem nós amamos para morrer nos braços de Jesus. Nós ensinamos eles para estarem firmados em Cristo, para morrerem nos braços de Jesus. O batismo é uma marca disso. Vir à igreja é isso. As nossas crianças na escolinha bíblica é isso. Confirmandos na instrução, jovens na reunião. Nós nos preparamos neste mundo para morrer nos braços de Jesus. Porque se nós morrermos fora dos braços de Jesus, nós não estaremos ao lado dele. Por isso é uma loucura a nossa vida aqui neste mundo. É uma loucura porque nós, como cristãos, nós vamos na contramão do que o mundo ensina. Nós queremos seguir a palavra do Senhor. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a paz e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Realmente, quando nós entendemos pelos olhos da fé o que significa a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, nós entendemos como é importante nós nos alimentarmos no banquete que o Senhor nos dá. E é um banquete na presença dos nossos adversários. Porque muitas vezes o diabo vai querer nos afastar do Senhor. A nossa natureza pecaminosa vai querer nos afastar do Senhor. E também o mundo, através de pessoas que têm alguma influência em nossa vida, vão querer nos afastar do Senhor. E estas pessoas são nossos adversários também. E o Senhor nos prepara um banquete para que essas pessoas possam ver isto.
E quando nós amamos estas pessoas que, mesmo querendo nos tirar da presença do Senhor, nós queremos trazê-las para este banquete. Nós queremos colocá-las em contato com os meios da graça, aonde o Senhor venha nos alimentar. Nós também queremos prepará-las para morrer nos braços de Jesus. Porque assim nós poderemos dizer como salmista: e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Este morar na casa do Senhor não é aqui dentro do templo. Não é um morar material nesta vida. Morar todos os dias na casa do Senhor quer dizer ter a certeza do céu e lá estiver, quando desta vida nós passarmos. Por isso, quando nós olhamos o Salmo 23, quando nós dizemos, juntamente com o salmista Davi, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós temos que lembrar que Deus nos dá todo o necessário. Deus nos dá o perdão, a paz, a misericórdia. Deus veio a este mundo, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz. Deus senta conosco nas nossas mesas para dizer, come tranquilo, senta tranquilo no banco da igreja, abre tua Bíblia tranquila na tua casa, faz oração antes, depois das refeições, antes de dormir, antes de trabalhar, durante uma viagem, porque eu estou contigo. Os teus adversários vão ver isso. E muitas vezes, eles vão sentir inveja. Muitas vezes eles vão querer nos tirar disso, porque eles não compreendem. Eles não entendem como o cristão, ele pode viver uma vida tranquila aqui neste mundo, mesmo num mundo corrupto, mesmo num mundo inundado por violência, mesmo num mundo onde o errado é anunciado para que todos façam, com um disfarce de ser o certo, de cada um poder fazer o que quiser. Mas o cristão continua vivendo a sua fé, continua se reunindo para cultuar o seu Deus, mesmo quando diversas pessoas até dizem, tem coisas muito melhores para fazer, que nós temos que alimentar o nosso corpo, um simples pedacinho de pão, um cálice de vinho, não vai resolver todos os nossos problemas físicos. Não irão, com certeza não irão, porque nós somos pecadores. Nós estamos fadados a morrer por causa do nosso pecado. Mas Cristo, através do seu perdão, seu corpo e seu sangue dados na ceia, seu Espírito enviado no batismo para habitar o nosso coração, o Espírito Santo agindo através da palavra proclamada, nos dão a certeza da salvação e então podemos adormecer tranquilos, colocar nossa cabeça no travesseiro, mesmo cercado de problemas, talvez boletos a vencer, talvez dores afetando o nosso corpo, problemas de relacionamento, mas perdoados, certos de que nós temos um Salvador. E assim, perdoados, salvos, não há mais como viver da mesma maneira. Isso é uma outra coisa que nós sempre devemos lembrar. Transformados pelo Senhor, não há como viver igual antes. A palavra do Senhor, ao entrar em nosso coração, ela nos motiva a fazermos diferente. Se nós
ainda vivemos da mesma maneira, se nós achamos que dá para continuar a viver do mesmo modo, a nossa natureza pecadora está falando mais alto. E como diz Lutero, nós temos que afogar diariamente esta natureza através de arrependimento e contrição. Mas, infelizmente, esta nossa natureza pecaminosa, ela sabe nadar. Então, ela vai voltar. E aí está uma luta constante. E Deus continua preparando um banquete também na presença deste adversário que nós temos diariamente. Por isso é maravilhoso olharmos o Salmo 23 e saber que o Senhor nos guia, saber que o Senhor está presente em nossa vida. Versículo 4: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei nada, pois tu estás comigo. E sabendo que o Senhor provê para todo sempre todo o necessário para a nossa vida, tanto material e principalmente o espiritual, que nós possamos nos alegrar de saber que o Senhor está sentado conosco na nossa mesa e diz: você come tranquilo, não se importa com os teus inimigos, pois eu estou te oferecendo isso. E quando nós ouvimos isso, nós temos que tomar cuidado com quem e o que não é do Senhor nos está oferecendo, pois aí não iremos comer tranquilo, pois estaremos nos alimentando para a condenação eterna. A salvação eterna, somente o nosso bom pastor Jesus nos dá. Este pastor que nós dizemos que é o nosso pastor e que com ele nada nos faltará. Por isso tenhamos sempre a certeza de que a providência do Senhor Jesus nos dá a verdadeira fartura. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.